Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje e o tema é inequação logarítmica. Esse tema, normalmente, ele acaba se tornando um desafio um pouco maior, visto que você precisa identificar qual é o tipo de inequação logarítmica que você tem para resolver. E essa identificação ela está relacionada principalmente à base do seu logaritmo. Porque numa inequação logarítmica, você pode ter uma base maior que 1, e aí você terá uma propriedade para aplicar para resolver essa inequação logarítmica, ou até mesmo a sua base pode ser um número entre 0 e 1, né? E aí você passa a ter uma outra propriedade para resolver a sua inequação logarítmica. Detalhe importante, tá? Eu estou falando sobre inequações logarítmicas por enquanto, mas apenas aquelas que possuem as bases iguais, tá? Porque daqui a pouquinho nós vamos tratar também sobre inequação logarítmica, que de um lado você tem o logaritmo e do outro lado da desigualdade você tem um número real, tá? Mas por enquanto estamos tratando aqui as inequações redutíveis a uma desigualdade entre logaritmos de mesma base, tá? Então a gente está aqui, ó, tratando um primeiro tipo de inequação logarítmica. Vamos aqui ao primeiro caso para você entender, porque depois que você entende fica fácil a aplicação. Eu tenho aqui o primeiro caso, quando a base for maior que 1. Lembrando que a base do logaritmo, ó, é aquele valorzinho que fica embaixo, beleza? O que vai acontecer quando a base, quando A for maior que 1? Quando a base for maior que 1, você vai pegar os logaritmandos de cada logaritmo e todos esses logaritmandos necessariamente deverão ser valores positivos, ou seja, eles serão maiores do que zero. É por isso que você acaba caindo na seguinte implicação. Log de f de x na base A menor que log de g de x na base A implica em zero é menor que f de x, que é menor que g de x. Professor, eu não gosto muito desse tipo de definição matemática, eu quero que você tente simplificar a minha vida. Então vamos ao exemplo, eu acho que o exemplo é a melhor maneira que nós temos para simplificar as nossas ações. O que vai acontecer? Você vai olhar para a inequação logarítmica e vai identificar que dos dois lados da desigualdade nós temos log, ou seja, temos uma desigualdade que envolve logaritmos e detalhe, são logaritmos de mesma base, tá vendo? Ó, todos eles estão na base 3. Beleza. Se a base é 3, é porque ela é maior que 1. Se a base é maior que 1, o que vai acontecer? Você mantém o sinal de desigualdade. Beleza? Você mantém o sinal de desigualdade quando a sua base for maior que 1. O sinal de desigualdade está aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os logaritmandos, que são esses valores aqui, ó, 2x menos 5 e x, e vai aplicar aqui, ó, no lugar do f de x, você coloca esse aqui, ó, 2x menos 5. E no lugar de g de x, você coloca o x. Então, vai ficar assim, ó, 0 é menor que 2x menos 5, que é menor que x. Olha só, estamos mantendo o nosso sinal de desigualdade aqui na nossa inequação. Por que nós mantemos o sinal de desigualdade? Porque a nossa base ela é maior que 1. E aí a gente acaba aplicando aquela relação. Então, quando a base for maior que 1, a relação de desigualdade
entre os logaritmandos tem o mesmo sinal que a desigualdade entre os logaritmos. Beleza? Além disso, os logaritmandos eles são positivos. Por isso que a gente constrói essa relação, ó, que 0 é menor que 2x menos 5, que é menor que x, ou seja, acabamos criando aqui uma inequação simultânea. Agora é só resolver a sua inequação simultânea, né? Por exemplo, aqui nessa primeira inequação simultânea, eu digo que 0 é menor que 2x menos 5. O que eu vou fazer? Esse 2x que está positivo vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 2x é menor que menos 5. Quando eu for multiplicar por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo, inclusive o da desigualdade, tá? Então, vai ficar 2x é maior que 5, portanto, x é maior que 5 meios. Tudo bem? Ou, né? Aí temos aquela outra desigualdade ali para resolver, né? Porque aqui ela é simultânea. Agora eu vou pegar, ó, 2x menos 5 é menor que x. Esse x está positivo, passa para cá negativo. Então, aqui eu tenho 2x menos x é menor que esse 5 que está negativo, passa para cá positivo. 2x menos x, x. Então, x é menor que 5. Beleza, e agora o que eu faço? Vamos lá. Essa primeira solução aqui, ó, eu vou chamar de S1, beleza? E essa segunda aqui, eu vou chamar de S2. E nós vamos fazer o estudo do sinal delas, tudo bem? E no estudo do sinal, eu vou buscar a interseção entre elas, beleza? Então, aqui, ó, eu vou colocar S1, x é maior que 5 meios, então vou botar 5 meios aqui, ó. 5 meios. Como x é maior que 5 meios, seria essa região aqui, beleza? Agora eu vou colocar o S2. Vamos lá. S2, x é menor que 5. 5, vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. 5. Como x é menor que 5, lembrando que isso aqui é S2, seria essa região aqui, né? Menor que 5. E agora nós vamos buscar a interseção entre essas duas soluções, né? Famoso S1, interseção S2. O que essas soluções têm em comum? Ó, vou traçar aqui um pontilhado vertical para poder buscar a região comum entre elas. É essa região aqui, ó, entre 5 meios e 5. Então, é esse pedaço aqui, ó, que é a interseção, beleza? Logo, conjunto de solução dessa inequação é x pertence aos reais, tal que, e eu estou considerando que eu estou resolvendo essa inequação em R, tá? Em reais. Tal que 5 meios é menor que x, que é menor que 5. Ou seja, o grande desafio de inequação logarítmica é saber qual é o tipo de inequação que você está trabalhando para saber o que você vai fazer. Não pode esquecer, se a base for maior que 1, você mantém o sinal de desigualdade. Os logaritmandos serão positivos. Então, anote, os logaritmandos serão positivos. Isso considerando que a sua base é maior que 1. Beleza? Tranquilo? Porque depois que você aplica a propriedade, fica fácil, né? Fica fácil resolver, até porque você já tem essa experiência de buscar a interseção entre as soluções, resolver em equação simultânea,
A gente já vem há um tempo, né, trabalhando as inequações, então fica mais fácil quando você começa a entrar de fato numa inequação já para resolver. O problema é o início, né? Mas a questão de costume e de prática, eu tenho certeza que você treinando, você vai conseguir pegar essa prática também, tá? Agora vamos a um outro exemplo. Acabamos de trabalhar a base maior que 1, agora vamos trabalhar quando a base for maior que 0 e menor que 1, ou seja, quando a base estiver entre 0 e 1. Então, é o caso que a gente está trabalhando agora, tá? A gente está considerando agora que a base, que a gente chama de A, está entre 0 e 1. Ela é maior que 0 e, ao mesmo tempo, menor que 1. Você está percebendo aqui já no exemplo que a base aqui, ó, é meio. E o que é meio? É 0,5. 0,5 está entre 0 e 1, beleza? Então, eu tenho aqui uma desigualdade, eu tenho uma inequação para resolver. Estou envolvendo logaritmos em ambos os lados da nossa desigualdade. Estamos trabalhando ainda com uma desigualdade entre logaritmos de mesma base, que vale meio nesse caso. E aí, o que a gente tem que fazer nessa situação? Quando a base ela for maior que 0 e menor que 1, você vai trocar o sinal de desigualdade. Beleza? Você vai trocar o sinal de desigualdade. Tudo bem? Aqui, ó, você tem log de f de x na base A é menor que log de g de x na base A. Temos aqui, ó, a base agora, considerando essa base entre 0 e 1. O que vai acontecer? O sinal de desigualdade que aqui, ó, era menor, ele passou a ser maior. Então, a gente acaba trocando, né, o sinal de desigualdade, tá? E o que vai acontecer? Nós vamos pegar os logaritmandos e vamos considerar que esses logaritmandos serão maiores, né, do que 0, beleza? Então, f de x é maior que g de x, que é maior que 0. O que vai acontecer na prática, né? Quando a gente tem a base entre 0 e 1, a relação de desigualdade entre os logaritmandos terá sinal contrário ao da desigualdade entre os logaritmos na sua inequação, beleza? E aí você vai impor também, né, que f de x e g de x, ou seja, que seus logaritmandos sejam positivos. Então, o que vai acontecer? Você vai trocar o sinal de desigualdade, mas os logaritmandos continuam positivos, ou seja, continuam maiores que 0. Por que eu estou falando continuam? Porque na tela anterior eu também escrevi que os logaritmandos serão positivos. Então, na prática, os logaritmandos, nesse tipo de inequação, quando você tem uma inequação de logs de mesma base, o que vai acontecer? Os logaritmandos eles sempre serão positivos e a única coisa que você tem que lembrar é a seguinte: se a base estiver entre 0 e 1, você troca o sinal de desigualdade. Só isso, mais nada. E se ela for maior que 1, você mantém o sinal de desigualdade. A preocupação está aqui em cima, beleza? A preocupação está, troco ou não troco o sinal de desigualdade. Agora você vai precisar trocar. Então, você vai fazer o seguinte, ó, vai pegar esse logaritmando, que é x ao quadrado, vamos trocar esse sinal de desigualdade. Ao invés de colocar menor que, vamos colocar maior que. O outro logaritmando, que é x mais 2, que é maior que o zero, né? A gente está aplicando essa propriedade aqui, ó. No lugar desse f de x, eu estou colocando x ao quadrado. No lugar do g de x, eu estou colocando x mais 2, beleza? E o que acontece?
é que na prática você cai novamente num caso de inequação simultânea. Beleza. Vamos embora resolver essa primeira aqui, ó, que é x ao quadrado é maior que x mais 2. Vou passar todo mundo que está aqui para o outro lado da desigualdade. Então, vai ficar x ao quadrado, era x, agora é menos x, era mais 2, agora é menos 2. Tudo isso maior que zero. E aí eu passo a ter uma inequação do segundo grau para resolver, beleza? Vou chamar isso daqui de y1. Então, y1 para a gente é x ao quadrado menos x menos 2. Para encontrar os valores de x, eu zero o y. Aí eu fico com o x ao quadrado menos x menos 2 é igual a zero. Vamos embora fazer soma e produto? Vamos lá. A soma das raízes é menos b sobre a. Produto é c sobre a. Aqui dá para identificar facilmente que o nosso a vale 1, o b vale menos 1 e o c menos 2. Aqui é menos b, o b é menos 1 sobre a 1. Lembrando que menos com menos dá mais, e 1 sobre 1 dá 1. Então, a soma tem que dar 1. Produto C sobre A, o C é menos 2, o A é 1. Aí ficou menos 2 sobre 1, que dá menos 2. Ou seja, dois valores que, quando somados, dão 1 e, quando multiplicados, dão menos 2. Fica fácil identificar, né? Os valores que, quando somados, dão 1 e, quando multiplicados, dão menos 2, é o 2 e o menos 1. 2 somado a menos 1 dá 1. E 2 multiplicado por menos 1 dá menos 2. Então, as nossas raízes seriam 2 e menos 1, tá? Vou botar aqui, x' é igual a 2, x duas linhas é igual a menos 1. Fazendo o estudo do sinal, tem que fazer, né? Não tem jeito. Perceba que aqui, o y1, que foi o que eu chamei isso aqui, tem que ser maior que zero. Tudo bem? Então, a nossa função, eu quero que o resultado seja positivo. Detalhe, o meu a está aqui, é 1. Ou seja, ele é maior que zero. Concavidade para cima. Beleza. Concavidade da parábola para cima. Cortando o eixo x em dois pontos distintos, que são o 2 e o menos 1. Em que momento essa função ela é positiva? Acima do eixo x, porque abaixo ela é negativa. Como eu quero o momento em que a função é maior que zero, ou seja, positiva, significa dizer que ela é positiva aqui, nesse trecho, e nesse trecho aqui. Ou seja, é positiva quando x é menor que menos 1 ou quando x é maior que 2. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer a nossa segunda inequação aqui, que está bem tranquila, né? Que é essa daqui. X, vou botar aqui a solução para a gente não esquecer, né? Nesse caso, x tem que ser menor que menos 1 ou maior que 2. Agora vamos a esse outro pedaço, tá? Vou fazer uma separação aqui, para tentar manter a organização. Vou fazer agora x mais 2 é maior que zero. Esse 2 está positivo, passa para cá, negativo. Então, vai ficar x é maior que menos 2. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos lá fazer o estudo do sinal, né? Olha só. Isso aqui, tudo, eu vou chamar de S1. Beleza? E isso aqui que eu acabei de encontrar
na nossa segunda inequação, eu vou chamar de S2. Vamos fazer o nosso estudo do sinal. Vamos fazer aqui, primeiro, o S1. O S1 é menos 1, né? O valor que nós encontramos. Como x é menor que menos 1, seria essa região ali. Ou x é maior que 2. Vou botar o 2 mais ou menos aqui, x maior que 2 seria aquela região ali. Agora vamos ao S2. Na nossa segunda solução, temos o x maior que menos 2. O menos 2, está antes do menos 1. Cuidado, hein? Beleza? Vou botar aqui para cima, menos 2. Como é maior que menos 2, é toda essa região ali. Agora vamos à busca pela interseção, né? Ou seja, vamos fazer S1 interseção S2. O que há em comum entre esses dois eixos? Vou traçar aqui a nossa pontilhada vertical infalível, que a gente consegue perceber, né? Qual é a região comum entre eles. Aqui eu tenho o menos 2 e aqui o menos 1. Essa região aqui é comum, ou seja, interseção entre S1 e S2. Então, é esse trecho ali. O x tem que estar entre menos 2 e menos 1. Ou então, você está vendo essa outra região aqui, em que x tem que ser maior que 2. Pronto. Conjunto solução vai ficar assim, um pouquinho extenso. X pertence aos reais, tal que menos 2 tem que ser menor que x, que tem que ser menor que menos 1, ou x tem que ser maior que 2. Pronto. Só isso. Nada mais. Está resolvido aí. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Foi um prazer trabalhar com você. Bons estudos e até a próxima.